O salário mínimo de R$ 1.039 fixado pelo governo Jair Bolsonaro ficou abaixo da inflação do ano passado. Como o mínimo estava estabelecido em R$ 998 em 2019 e aumentou em 4,1%, o ajuste ficou abaixo no Índice Nacional de Preços ao Mercado, INPC, do ano passado, de 4,48%, divulgado nesta sexta-feira. Para falar sobre o assunto e as perspectivas para a economia brasileira neste novo ano, eu converso com o coordenador de Relações Sindicais do DIESE, José Silvestre. Boa noite, Silvestre. Tudo bom com você? Tudo bem? Um ótimo 2020 para você. Para vocês também. Bom, como nós vimos há pouco na reportagem, esse achatamento do salário mínimo, ele tende a, no caso, diminuir as perspectivas da economia no Brasil. Qual que é a sua análise sobre isso, Silvestre? Sim, primeiro você tem uma perda, né, do poder aquisitivo na medida que o salário mínimo agora em janeiro de 2020 foi reajustado abaixo da inflação, né? Não estou nem falando da regra que deixou de existir a partir de 2020. Mas só para que a gente possa ter uma ideia, se o salário mínimo fosse reajustado pelo INPC, ele não seria de R$ 1.039 e sim de R$ 1.043. Tá. Isso dá uma diferença de R$ 4,00 a menos. Se nós considerarmos que existe uma estimativa que cerca de 49 milhões de brasileiros têm os seus rendimentos referenciados no salário mínimo, isso daria, por mês, para a economia, um impacto de cerca de 196 milhões de reais. Se projetarmos isso para 13 meses, isso daria aproximadamente 2,6 bilhões de reais. Então, isso é o que deixa de entrar na economia. Então, isso certamente terá impacto, tá certo? Do ponto de vista da economia, do consumo, principalmente para as famílias de baixa renda, né, e para as pessoas que vivem com rendimentos próximos do salário mínimo. Bom, e sobre o salário mínimo, que também nós vamos ver uma reportagem agora, que neste ano, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser, Silvestre, de R$ 4.342, conforme a estimativa do DIESE. Mas como os ganhos reais que vinham acontecendo desde 2004 se reduziram a um ajuste de acordo, né, com a inflação, a conta continua não fechando no fim do mês. Veja na reportagem de Mariana Silva, da Rede Minas. O salário mínimo foi anunciado pela primeira vez na Constituição de 1934 e tinha como objetivo garantir uma vida digna para o trabalhador. O salário mínimo, pela Constituição, tem que satisfazer necessidades básicas de moradia, lazer, transporte, saúde, educação, higiene, habitação, vestuário. Então, são alguns itens que são elencados e fala, inclusive, não só desse trabalhador, mas de sua família. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, viver com um salário mínimo é um verdadeiro sacrifício. A Valdirene teve o orçamento apertado pelo aumento no valor da tarifa de energia elétrica, da carne e do transporte. Tem que fazer muito malabarismo. Na verdade, a gente tem que até mesmo fazer outros serviços, outras atividades extras durante o mês, para a gente conseguir fechar as contas mais ou menos equilibradas, né? No ano passado, o salário mínimo era de R$ 998. A partir de 1º de janeiro deste ano, foi para R$ 1.039, um aumento de 4,10%. Para o reajuste, são levados em conta a inflação do ano anterior e o PIB dos últimos 2 anos. Mas o governo mudou o cálculo. Agora, apenas a inflação é considerada. Segundo o levantamento do DIESE, o valor ideal para o salário mínimo seria de R$ 4.021. Em 2004, o salário mínimo era de R$ 260. Em janeiro de 2019, passou a ser R$ 998. Se não existisse a política de reajuste do salário mínimo, reajustado só pela inflação, o ano passado, o salário mínimo deveria estar em R$ 573. Por isso mesmo, a nossa defesa é que deveria continuar uma política de recuperação no longo prazo para o salário mínimo brasileiro. Acho que falta de interesse mesmo das autoridades. Eu acho, porque eles aumentam pouco e nas coisas básicas que a gente precisa do dia a dia, aumenta muito mais. Então é uma porcentagem assim, que não fica equilibrada no final do mês, que a gente vai colocar na ponta do lápis,
o salário mínimo ele aumenta muito pouco. Pois é, né, Silvestre? A gente vê muita situação das pessoas e é um valor muito abaixo, né, do que a própria estimativa do Diese. Sim, essa estimativa que o Diese faz, que hoje estaria em torno de R$4.000, está ancorada, está baseada no preceito constitucional, né? Quer dizer, e infelizmente esse governo acabou com a política de recuperação do salário mínimo, né? Que ela vinha, tanto isso é verdade que se nós olharmos desde 2003, né, para cá, o salário mínimo teve um crescimento real, ou seja, acima da inflação, da ordem de 74%. Né? Então, é uma pena, né? E aí, obviamente, que quem vai perder, quem mais perde são as pessoas mais necessitadas, é a faixa da população mais pobre, são os trabalhadores, de uma maneira geral, que dependem do rendimento vinculado ao salário mínimo. Então, é muito triste, né? Você tinha uma política que apontava, estava recuperando o poder de compra do salário mínimo. Começando, nos passos. E você tem uma interrupção por parte desse governo. Por que você acredita que houve essa interrupção desse programa, na verdade, que foi instituído no próprio governo Lula, né? Ajudou aí a questão do salário mínimo, né? A política de valorização. Sim, que como a própria reportagem mostra, né, essa trajetória do salário mínimo, isso é importante frisar, quer dizer, só para a gente ter uma ideia da magnitude da perda, quer dizer, da importância da política do salário mínimo, se nós não tivéssemos a política do salário mínimo, de recuperação do salário mínimo, hoje ele seria inferior a R$600. 500, né? 573 ou algo parecido. Agora, eu acho que isso faz parte da lógica desse governo, né? Que é uma lógica de reduzir direitos trabalhistas, mercado de trabalho precário com mais de quase 12 milhões de desempregados, austeridade econômica, enfim, vai numa direção oposta do que o Brasil necessitaria para poder melhorar as condições de vida, melhorar um pouco a distribuição de renda, que, diga-se de passagem, o salário mínimo seria um desses instrumentos. E, Silvestre, não é só o achatamento do salário mínimo, a gente também tem a defasagem da tabela do imposto de renda, né? Ou seja, tira dali, né, do salário e também do imposto de renda. Por que Bolsonaro e o Paulo Guedes fazem isso, assim? Qual é a sua análise sobre essa questão do imposto? Porque está dentro da lógica, né, da política econômica desse governo. Quer dizer, da austeridade fiscal, né, da chamada arrumação das contas públicas na visão desse governo, e isso implica em redução dos gastos do Estado, né, do gasto público, do investimento público, do corte nas políticas sociais, nas políticas públicas, como a gente já vem observando desde do governo Temer, em 2017, quando teve a votação da PEC 90, né, que limita os gastos públicos apenas à correção pela inflação do ano anterior, ainda que a economia cresça. Então, isso está se refletindo na economia, nas condições do mercado de trabalho e, particularmente, nos investimentos públicos, seja nos investimentos de natureza produtiva, seja nos investimentos sociais, nas políticas públicas e assim por diante. Então, o resultado que a gente está colhendo, quer dizer, uma economia que não cresce, tá certo? Está aí há 4 anos patinando, renda em queda, desemprego, né, estagnado, condições de trabalho e precárias, né, e os novos empregos que foram criados, todos empregos precários e assim por diante. Ou seja, perspectivas, nada... não tem nada animador, ao contrário, né? O que a continuar essa política, os resultados são esses que estão sendo apresentados. Infelizmente. Bom, Silvestre, obrigada mais uma vez pela sua participação. Temos Diese, sexta-feira, mais uma vez aqui. Obrigada mais uma vez. E depois do intervalo, onda de calor na Austrália pode aumentar os incêndios e população vai às ruas pedir saída de primeiro-ministro Scott Morrison. A gente volta já. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.